Eu ocupo a tribuna hoje para falar um pouco sobre as medidas do ajuste fiscal encaminhados, divulgados pela presidenta Dilma, pelo governo, nesta semana. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião muito produtiva na Comissão Mista de Orçamento, com a presença dos nossos dois ministros da área econômica, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em que detalharam as medidas anunciadas pelo governo no início da semana. E são medidas concretas. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, sobre a concretude das medidas. Até porque, senhor presidente, muito se tem falado, criticado, colocado que são medidas de vento, para cortar vento, são medidas que são pouco efetivas. Não é verdade. Quem está falando isso sem conhecer as medidas, está falando isso sem ler, sem saber o que efetivamente foi divulgado pelo governo. A outra coisa que quero deixar claro aqui, que são medidas de ajuste fiscal corajosas, porque é um ajuste de 65 bilhões de reais ao orçamento de 2016. E por que são corajosas, senhor presidente? São corajosas porque são medidas de 65 bilhões de reais no orçamento de 2016, que foi feito com base no orçamento de 2015, que já teve um corte significativo nas despesas. O orçamento de 2015 é 40 bilhões a menos do que o orçamento de 2014. Então, nós estamos falando concretamente de um orçamento menor, que é o que nós estamos executando agora. Além deste corte em relação a 2014, 80 bilhões do orçamento de 2015 estão contingenciados num primeiro esforço fiscal feito pelo governo. O primeiro contingenciamento foi de 69 bilhões e 900, o segundo de 8 bilhões e 600. E nós tivemos ainda redução de despesas de 4 bilhões e 180. E mais diminuição de repasse à conta de desenvolvimento energético, as mudanças que nós tivemos aqui aprovadas por esta Casa no seguro-desemprego e no abono salarial, as mudanças na pensão por morte, as mudanças no cronograma do abono salarial. Então, o total que nós tivemos de redução de despesas foi um total significativo no orçamento de 2015 e um total de medida de aumento de receita muito menor. Então, um total de 25 bilhões de aumento de receita e um total de mais de 110 bilhões, 120 bilhões de redução de despesa. 81% do esforço fiscal feito em 2015 foi um esforço fiscal feito na redução da despesa. Então, o governo cortou na própria carne, sim, e nós estamos vendo isso já na execução orçamentária, inclusive de parte de programas, inclusive de emendas parlamentares. Nós já estamos sentindo isso. E de aumento de receita, um valor menor, que equivaleu aí a 19% do total do esforço de 2015. Senhor presidente, antes de continuar aqui meu pronunciamento, eu queria fazer uma saudação aos alunos que estão nos visitando aqui. Não sei qual é o colégio que está nos visitando. A mesa tem a informação? Vai perguntar, mas, enfim, quero dizer a vocês que são muito bem-vindos aqui ao plenário do Senado da República, viu, gente? Eu falo aqui da despesa, senhor presidente, de 2015, porque quero repetir. O ajuste fiscal anunciado essa semana, de 69 bilhões em relação ao orçamento de 2016, se faz num orçamento que já teve como base o orçamento de 2015, que teve um ajuste fiscal na proporção de 134 bilhões, sendo que 81% desses 134 bilhões foram ajustes de despesa. E é sobre as medidas que foram
anunciadas essa semana pelo governo da presidenta Dilma, que eu gostaria de falar um pouco aqui, inclusive para que a gente entendesse que medidas são essas e quais são os efeitos que elas fazem, para não sairmos reproduzindo inverdades de que são medidas que cortam vento, que são medidas pouco eficazes e que precisaríamos ter mais corte, e que também tem uma carga muito grande no aumento da receita. Não é verdade isso, ou da carga tributária. Então, queria explicar aqui quais são efetivamente essas medidas. Mas antes, só dizer, a mesa me passou aqui, os alunos são do ensino fundamental do colégio número 15 de Sobradinho, Distrito Federal. É isso, meninos? Tudo bem, sejam muito bem-vindos. Nós tínhamos, em 2016, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que fazer frente a um déficit orçamentário e que considero que a presidenta foi muito correta ao mandar desta forma para casa o orçamento. Não sou daquelas que acho que a nossa nota pela Standard Poor's foi rebaixada porque foi enviado um orçamento deficitário ao Congresso Nacional. Muito pelo contrário. Esse rebaixamento da Standard Poor's já estava previsto, aliás, já estava precificado pelo mercado e todo mundo falava que ele ia acontecer. Mandássemos ou não, o governo mandasse ou não o orçamento para o Congresso Nacional com déficit ou então sujeitos, com medidas sujeitas ainda à aprovação desse Congresso, nós teríamos o rebaixamento, porque diria a agência que as receitas previstas pelo governo seriam receitas hipotéticas, uma vez que não estavam aprovadas e necessitariam aprovação do Congresso Nacional. A presidenta até chegou a falar de algumas receitas e teve uma crítica muito forte. Então, acho que ela fez de maneira correta. Não se cobrava transparência? Eu lembro que as maiores críticas à questão financeira e orçamentária no país é porque não havia transparência nas contas públicas, de que não tinha clareza sobre o fechamento dos nossos balanços. Pois bem, então a presidenta agiu com muita clareza e teve a coragem de mandar para o Congresso Nacional, sim, mandar para o Congresso Nacional um orçamento com déficit, para mostrar as dificuldades, mesmo cortando 2005 em mais de 80 bilhões, mesmo tendo um ajuste fiscal em 2005 de mais de 130 bilhões, nós ainda tínhamos problemas no orçamento de 2016. Então, a presidenta teve coragem de mandar e de partilhar com esse Congresso. Porque, às vezes, o pessoal diz, mas o Congresso não tem responsabilidade. É claro que tem responsabilidade. Se o Congresso analisa o orçamento, se nós apresentamos emendas, se nós aprovamos a receita, se nós aprovamos a despesa, como que nós não temos responsabilidade sobre o equilíbrio das contas públicas? Temos, sim. Aliás, grande parte das despesas que hoje existem no orçamento da União foram colocadas pelo Congresso Nacional. Grande parte dos benefícios tributários que nós temos hoje, abrindo mão de receitas importantes para a União, foram colocados pelo Congresso Nacional. Então, essa história de que o Congresso Nacional e o Parlamento não têm responsabilidade, tem muita responsabilidade, sim. E é bom que esse Congresso discuta de maneira clara, franca, com responsabilidade sobre o orçamento de 2016. Portanto, nós temos uma meta de resultado primário do setor público para o orçamento de 2016, que a presidenta, com as medidas divulgadas essa semana, mostra que vai ser cumprido. É um resultado primário de 0,7% do PIB, sendo que a União cabe 0,55% do PIB, 34,4 bilhões. Bom, nós tínhamos que colocar receita de 34,4 bilhões no orçamento ou cortar parte de despesa. Além disso, nós tínhamos que também fazer frente ao valor do déficit que veio para cá, cerca de 30 bilhões e meio. Por isso, os 65 bilhões que nós estamos falando, que são provenientes desse ajuste fiscal. Ou seja, 34 bi do superávit que a União é responsável em 2016 e mais 30,5 bi em relação ao déficit que foi enviado no orçamento. E aí eu quero falar um pouquinho das medidas, uma a uma delas, e de por que foi mandada, e hoje a explicação feita tanto pelo ministro Nelson Barbosa como pelo ministro Joaquim Levy, as explicações foram muito didáticas. A primeira medida, que é o adiamento do reajuste dos servidores. É óbvio que não é uma medida simpática, é óbvio que é uma medida difícil, é óbvio que é uma medida dura,
mas uma medida que talvez seja necessário e tenha um pouco da contribuição do funcionalismo público, que tenha estabilidade funcional para esse momento em que o país atravessa. E vamos ser claros, não é a suspensão do reajuste de 5,5% previsto já na lei orçamentária, é o adiamento, ao invés dos 5,5% de aumento que está previsto na lei orçamentária entrar em vigor em janeiro, ele entraria em vigor em agosto. Então, nós não estamos falando aqui da suspensão do reajuste. O reajuste está previsto, vai acontecer, mas em razão das dificuldades econômicas, vai atrasar por 6 meses. Eu sei que o funcionalismo está preparando uma resposta, uma movimentação, é legítimo das categorias, mas eu queria ler aqui uma frase dita hoje numa matéria que foi feita por um consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, o senhor Leonardo Rolim, aonde ele analisa as medidas enviadas e diz que são medidas concretas e importantes. E diz o seguinte: quando um grande número de trabalhadores está perdendo seus empregos, perder alguns meses de reajuste é uma pequena contribuição para nós, servidores públicos. E aqui eu quero me colocar como servidora pública. Eu sou senadora da República, nós tivemos um aumento de 26% no final do ano passado, senhor presidente, para os subsídios de senadores, de ministros do Supremo, da Presidência da República, e acho que seria importante nessa casa, e é uma proposta que eu vou apresentar, porque nós estaríamos, junto com os servidores públicos, e aí eu acho que não pode ser só os servidores do Executivo, nós temos que também fazer um esforço com o do Legislativo e Judiciário, e nós poderíamos suspender no primeiro semestre de 2016 os 26% de aumento que nós tivemos no nosso subsídio. É claro que o resultado disso, em termos de esforço fiscal, não é significativo porque o número de pessoas atingidas não é tão grande quanto o contingente de servidores públicos que nós temos. Mas isso demonstra que nós estamos solidários aos servidores públicos, mas, sobretudo, que nós também queremos dar a nossa contribuição a esse ajuste. Então, quero propor aqui que, junto com o adiamento dos reajustes dos servidores públicos de 5,5%, ao invés de ser aplicado em janeiro de 2016, vai ser aplicado em agosto de 2016, que nós possamos suspender também até agosto de 2016, o aumento que foi efetivado no final do ano passado para os salários dos deputados, dos senadores, dos ministros do Judiciário, enfim, mostrando que nós também queremos contribuir com esse processo de ajuste, para não ser aqui um discurso em que propomos o corte no salário do outro, propomos o reajuste na despesa do outro e não nas nossas. A segunda medida de contenção foi a suspensão temporária dos concursos públicos que estavam previstos para ser realizados em 2016. A despesa prevista para a realização de concurso público era de R$ 1,5 bilhões de reais. Para os 3 poderes. A proposta a ser enviada é que em 2016 nós não façamos concursos públicos. Nós sabemos que tem dificuldade, nós sabemos que tem áreas que muitas vezes precisam de servidores, mas também sabemos que quando uma empresa do setor privado está com dificuldades, ela não contrata mais gente. Aliás, muitas estão demitindo, que é uma coisa que nós já tínhamos conversado com grandes setores da iniciativa privada para não acontecer, e a presidenta ha lançado programas, inclusive o Programa de Proteção ao Emprego, que previa a redução de carga horária e a redução de salário com complemento por parte da União do salário dos empregados. Mas, infelizmente, isso acontece. O que nós estamos propondo para o serviço público? O serviço público não fazer novas contratações em 2016. E, com isso, nós economizarmos no orçamento de 2016 R$ 1,5 bilhões de reais. A outra medida é a eliminação do abono permanência,
que é o abono permanência? Os servidores que têm idade para se aposentar e optam por não se aposentar e ficam no setor público, recebem de volta a contribuição que eles pagaram à Previdência Social para ficar na ativa. É uma boa medida, obviamente, porque você conserva a gente no serviço público, retarda também impacto em relação à Previdência, mas que hoje tem um impacto grande na folha, e que nós poderíamos, numa medida de ajuste de economia, também avançar. Então, a proposta do governo é a eliminação do abono permanente. Os servidores que precisarem se aposentar se aposentarão, que tiverem idade e condições para isso, se aposentarão, e isso atinge em torno de 101 mil servidores, daria uma economia de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A outra medida é garantir a implementação do teto remuneratório do serviço público. O que é isso? É homogeneizar para os 3 poderes o que entra no cômputo do salário, do teto, e o que não entra. Aliás, no Poder Executivo, eu fui ministra da Casa Civil, acompanhava isso, no Poder Executivo é muito difícil alguém que extrapole o teto, inclusive com verbas complementares. Muito difícil, eu diria quase impossível. Quase todos os cargos do Poder Executivo estão no teto. Mas nós temos problemas, senhor presidente, sim, no Poder Legislativo e muitos problemas no Poder Judiciário. Nos chega denúncias aqui, comentários, de que no Poder Judiciário temos salários de juízes, magistrados e até determinados funcionários que extrapolam 100 mil reais por mês. Quer dizer, nós não podemos concordar com isso. A lei tem que ser igual para todos. Por isso, nós precisamos ter uma legislação que harmonize, que hegemonize os critérios de quais são as parcelas de vencimento que entram para o teto do funcionalismo. Eu apresentei em 2011 um projeto de lei dispondo sobre o teto do funcionalismo. Inclusive está na CCJ com o parecer do senador Randolfo Rodrigues. Ele fez um parecer contrário e, infelizmente, eu sou obrigada a concordar com ele, porque o parecer contrário é em relação à constitucionalidade. O Congresso Nacional não tem a previsão constitucional da iniciativa de um projeto como esse. Mas eu fiz para provocar a discussão. E o senador Randolfo está agora propondo uma PEC para mudar a Constituição e fazer com que essa Casa possa ter iniciativas de projeto de lei nesse sentido. Mas vem em boa hora a proposta que o Executivo vai mandar. Eu acho que nós temos todas as condições de aperfeiçoar. O Executivo prevê, com esta medida, que é a implementação do teto remuneratório no serviço público, uma economia de 800 milhões, quase 1 bilhão de reais. Isso é muito importante. Nós vamos somando uma série de esforços que nós temos em relação ao orçamento para ter uma boa quantidade de recursos economizados em 2016. A outra medida que também julgo importante é a redução do gasto com custeio administrativo, que está prevista em 2 bilhões de reais. O que será feito nesse item? Primeiro, uma revisão dos contratos terceirizados e dos contratos de aluguel. Uma força-tarefa para reduzir valores, para reduzir quantitativos, para reduzir o montante contratado. Acho que o Executivo tem condições de fazer isso. A segunda ação é proposta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei Orçamentária Anual de adoção de diretrizes para unificar critérios de despesas em relação a passagens aéreas, diárias e auxílio moradia que se tem nos 3 poderes da República. Hoje nós temos um critério de concessão de diária para o Judiciário, outro para o Executivo, outro para o Legislativo. Passagens aéreas também. E muitas vezes é o setor público que paga o maior valor de passagem aérea. Por quê? Porque isso não está regulamentado, isso não está claro, e muitas vezes você tem que contratar uma agência e a agência compra pelo preço cheio, não consegue, inclusive, pegar promoções. Nós temos que mudar essa situação. Então, os critérios, as diretrizes que vão ser discutidas e colocadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária vão possibilitar que nós tenhamos uma economia. E o terceiro ponto em relação a essa redução
de gasto com custeio administrativo é a redução de ministérios e de cargos que serão feitas pelo governo, pelo executivo. A presidenta já anunciou e parece-me que na próxima semana, na quarta-feira, essas medidas serão detalhadas. Supõe-se que vão trazer uma economia na casa dos 200 milhões de reais. Aí eu já ouvi muitos dizendo que é uma economia muito pequena, que não é significativa. Toda economia é significativa. Os senhores estão vendo aqui que nós vamos chegar a um cômputo geral de economia com despesas de 26 bilhões, mas vários itens. Economiza-se 1 bilhão num item, 500 milhões em outro, 800 milhões em outro, 2 bilhões em outro, 200 milhões em outro. Então, é muito importante, sim, a redução dos ministérios e dos cargos, porque faz parte de um esforço, de um conjunto de medidas para a redução dos gastos. A outra mudança é a mudança de fonte do PAC do Minha Casa Minha Vida. É importante deixar claro aqui, não terá redução no programa do Minha Casa Minha Vida, e nem o programa do Minha Casa Minha Vida vai acabar. Terá uma outra faixa, nós vamos ter a faixa 1, uma outra faixa que será intermediária entre a faixa 1 e 2, continuaremos com a faixa 2, que ficará 3, e a 3, que ficará 4. E o que se fará aí? Aquelas que vão ser subsidiadas pelo OGU vão ter um limite menor de renda da pessoa. Hoje elas podem chegar até 1.500 ou 1.800, se eu não me engano, a renda familiar. Só que, na prática, as famílias que recebem o financiamento, né, o custeio, a ajuda, o benefício da faixa 1, recebem, em média, uma renda familiar de R$1.000. Então, vai se criar uma outra faixa de renda entre essa 1 e a 2, para que os recursos do FGTS possam financiar. Ou seja, então, nessa faixa um pouquinho superior, você não teria um subsídio de 90%, mas poderia ter um subsídio, e o governo vai mandar isso, um subsídio de 60%. Eu estou dizendo isso porque já se fofocou muito, inclusive nas redes sociais, e que o governo estaria acabando com Minha Casa Minha Vida. Não é verdade, não é verdade. Vai continuar, vai se aumentar uma faixa, e uma parte dessa faixa, dos subsídios dessa faixa, vão ser feitas com o recurso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um recurso remunerado pelo governo, que já é um recurso utilizado para fazer financiamento habitacional. E nós vamos ter, sim, os 3 milhões de recursos para o Minha Casa Minha Vida, como nós já tivemos os 3 milhões e 700 para as fases 1 e 2. A outra mudança... Senadora Gleice? Sim. Queria pedir só licença a Vossa Excelência para cumprimentar as professoras e os alunos do ensino fundamental da escola classe 15 de Sobradinho. Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. É a segunda turma, então. Já teve uma turma aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Bem-vindos ao plenário. A outra medida também refere-se a uma mudança de fonte do PAC. Programas do PAC, programas de investimento importantes que nós temos. O que é essa mudança de fonte? Vai ser contingenciado ou retirado do PAC 3.800 bi, porque é um esforço necessário para se fazer a redução de despesas. E o que o governo está sugerindo? E que eu acho muito importante, que nós, com as nossas emendas parlamentares, que passaram a ser obrigatórias no orçamento, e que consomem, né, e que podem chegar até 16 bilhões de reais no orçamento público, nós possamos complementar esses programas do PAC que vão ter essa redução de 3.800 com as emendas parlamentares. Aliás, essa casa diz que o PAC é importante, que os projetos são importantes, são estruturantes. Então, vamos fazer esse esforço. Vamos nós colocar das nossas emendas recurso para que o PAC possa continuar com as mesmas condições, para que o PAC possa ter os mesmos recursos. Então,
não vejo por que os deputados e senadores reclamar. Quer dizer, quando chega para nós fazermos o esforço, nós não queremos, nós só queremos o esforço do outro, nós temos que fazer esforço. Assim como eu lancei a proposta aqui em relação aos nossos salários para fazer parceria junto com os servidores públicos, que a União está propondo também prorrogar o aumento, quero propor aqui um esforço com as nossas emendas, que a gente coloque os nossos recursos no plano de aceleração do crescimento, que é tão elogiado, tão defendido por todos os parlamentares. Assim também como na área de saúde. Ou seja, o governo tem uma meta e tem uma determinação constitucional de gasto de saúde. Uma parte disso, o governo vai deixar para que esta casa supra com as emendas parlamentares. Nós não vivemos dizendo aqui que a saúde é a coisa mais importante que nós temos que dar para a população brasileira? Não estamos sempre defendendo aumentar os recursos na saúde, não estamos sempre defendendo investir na saúde? Nada mais justo que nós peguemos uma parte dos nossos recursos, aliás, 50% das nossas emendas já são direcionadas à saúde, e ajudemos o governo a cumprir a sua disposição constitucional, a sua aplicação constitucional, e também ajudemos o governo, ajudemos o Brasil, não é o governo, nesse ajuste fiscal que nós precisamos fazer. Ouçam a parte do senador Cristóvão. Senadora Gleisi, primeiro eu quero dizer que conte comigo nessa ideia do Senado, da Câmara, fazer uns sacrifícios, inclusive dos salários. Isso mesmo. Acho que sim, nós deveríamos fazer gestos desse tipo. Mas eu quero dizer que hoje éramos só nós dois e creio que mais um senador, o senador Bauer, não sei se tem outro, assistimos. Eu confesso que, apesar dos quadros estarem com os números razoáveis, eu não senti firmeza, convicção, credibilidade plena de que o ministro continua ou não continua, de que eles estão convencidos daquilo, de que eles não se sentiram derrotados em outras coisas que eles queriam. Eu tenho a impressão que o esforço nosso deve ser nessa linha que a senhora fala. Quando eu digo salário, as coisas, eu digo também as emendas. Devemos, sim, fazer sacrifício. Mas o que, a meu ver, está faltando hoje é sabermos que esse sacrifício será usado com convicção, com firmeza, passando credibilidade. No primeiro dia, creio que terça-feira, do lançamento do programa, as bolsas e o dólar reagiram bem, já saíram do controle, já voltou a subir o dólar e a cair a outra, a bolsa. Eu senti que faltou mais algo que é subjetivo. Eu sei que muita gente diz que a subjetividade não importa, devemos ficar só na objetividade, mas importa sim. De qualquer maneira, aqui é a minha manifestação de que temos que fazer um sacrifício. Houve desajustes, então precisa de ajustes. Quem diz que não precisa de ajuste é porque acha que não houve desajuste. Como eu sempre achei, a senhora lembra dos debates aqui, de que estava havendo um certo desajuste, agora precisa de ajuste. E é preciso sacrifício, mas é preciso que as pessoas acreditem que o sacrifício será em benefício da construção de um país melhor. Outro ponto que eu senti falta. A impressão que dá é de que o ajuste, o orçamento, é como se esse ano fosse um ano separado do passado e separado do futuro. Eu não estou sentindo, neste orçamento que chegou, a passagem para o futuro. Vou dar um exemplo. Quando o governo decidiu não levar adiante os concursos, por uma força de realmente maior do que a falta de recursos, eu me pergunto, se não estava errado quando os concursos foram abertos, estava certo, significa que agora vai faltar pessoal. E até possível que falte. Mas quais são as consequências disso? Quais são as consequências das medidas do ajuste no crescimento do PIB? Porque se levar a uma redução do PIB, aí o próprio ajuste fracassa. Porque se o produto interno bruto não cresce, a receita vai ser inibida. Ela vai ficar pior do que se imagina hoje. Então, ele não terá resultados.
Então, está faltando a gente dizer, esse orçamento, ele terá as seguintes consequências: para o equilíbrio fiscal, tudo bem, estão trazendo os números, mas também para o crescimento do PIB, para o funcionamento da máquina, para construir uma infraestrutura que o Brasil precisa. Eu creio que está faltando algo que talvez seja subjetivo, mas que é importante. Não é objetivo, mas é importante. É uma confiança plena de todos nós brasileiros que esse sacrifício que a senhora propõe, que eu aqui apoio. Essa história de dizer não tem que fazer sacrifício, porque o erro foi do governo, eu não sou dos que defendem isso. Houve erro do governo, mas o problema é nosso, de todos hoje, e nós temos que enfrentar. Precisa muita confiança. E eu gostaria que a senhora, com a sua liderança, com a sua posição, fosse um dos instrumentos de construção dessa confiança, talvez até nas suas conversas com a presidente Dilma. Obrigada, senador Cristóvão. Vossa Excelência sempre enriquece muitos debates aqui e as nossas discussões. Eu queria começar primeiro pelo fator credibilidade. Está sendo muito difícil a situação toda porque nós não estamos tendo nenhum momento de respiro em relação a medidas adotadas. Foi pancadaria total, desde o início do anúncio, principalmente por parlamentares, até por membros da base aliada, por lideranças, por articulistas políticos e econômicos nos jornais, em cima das medidas. Aliás, antes de elas já saírem, especulava-se e batia. Então, nós já temos um processo de ser contrário sem conhecer. Eu ouvi tanta gente falando sobre essas medidas e falando em propriedades, porque sequer chegaram a conhecer as medidas ou ler as medidas. Estão criticando. Por isso que talvez Vossa Excelência tenha sentido isso, porque o clima que nós estamos vivendo nessa casa, tanto no Senado, mas principalmente na Câmara, e hoje nós tivemos lá na CMO, com a grande presença de deputados e deputadas, é esse o clima, é de tentar desacreditar, de dizer que o governo não tem credibilidade, está enfraquecido, que não vai fazer frente ao momento que nós estamos. Acho que o Senado tem tido uma posição muito mais madura, muito mais equilibrada, de recepcionar as propostas, discutir, analisar, propor medidas para melhorá-las, como já fizemos em outras medidas de ajuste que passaram por esta casa, e de maneira equilibrada ajudar o país. Vossa Excelência tem razão. Nossa função aqui é ajudar o país. Não estamos ajudando o governo, nós estamos ajudando o país. E aí, eu disse no início do meu pronunciamento aqui que eu considero que o Congresso Nacional tem a responsabilidade, sim, nos resultados das contas públicas. Grande parte das despesas que constam do orçamento são efetivadas aqui no Congresso Nacional. Não tem um orçamento que venha para cá sem que o Congresso não altere a estimativa de receita para mais, ainda que seja alertado do risco de que essa receita não vai se conformar. E o relator geral, muitas vezes, faz essa adequação para poder colocar as despesas com as emendas parlamentares. O aumento de despesa feita pela Casa é muito grande. Todo parlamentar quer colocar um pouquinho mais de despesa dentro do orçamento. É legítimo? Claro que é legítimo, mas nós colaboramos para isso. E, ao mesmo tempo, grande parte dos parlamentares querem dar benefícios tributários. Hoje nós temos mais de 200 bilhões de reais em benefícios tributários ou chamada renúncia fiscal. Grande parte deles colocadas por essa Casa. Eu fui relatora de uma medida provisória, 675, que aumentou a contribuição social sobre os lucros líquidos dos bancos, que eu acho que foi muito justa e eu gostaria que ela fosse além do que foi, que teve muita pressão e nós tivemos que fazer um acordo e uma composição para essa medida provisória passar, porque essa Casa é assim, a gente tem que mediar e tem que fazer o acordo. Grande parte das emendas era para benefício tributário, renúncia fiscal, ou seja, o governo deixar de cobrar o tributo. Então, eu acho que essa Casa tem responsabilidade, sim, com esse ajuste. Não é só porque quer ajudar o Brasil, é porque também ajudou nas despesas, que eu não considero que sejam desajustes atrapalhados. Nós fizemos despesas para enfrentar um momento crítico, apostando que o futuro ia nos reservar condições melhores. Foi o que nós chamamos de medidas contracíclicas.
Investimos para que a gente não perdesse emprego, mantivemos programas sociais, mantivemos benefícios tributários, ampliamos a despesa. Para quê? Para não deixar o Brasil entrar num círculo vicioso da crise como a Europa entrou, como outros países entraram. Mas nós estávamos apostando, até porque tínhamos análises nesse sentido de que o mundo recuperaria a economia. No último trimestre de 2014, nós tivemos um boom abaixo de commodities. Quer dizer, o petróleo, que estava a $135, passou para 40. Então, imagina isso na economia mundial. Graças a Deus, o minério de ferro também, o Brasil é um grande fornecedor de minério de ferro. E, graças a Deus, isso não aconteceu nas commodities agrícolas, que nós continuamos exportando. E hoje a agricultura brasileira está muito bem. Nós não temos crise na agricultura brasileira, nem na grande agricultura, nem na pequena agricultura. Agora, como podemos ter governabilidade sobre o preço de uma commodity tão importante quanto o petróleo é para o mundo? Então, agora nós estamos tendo que fazer ajuste em nossos gastos exatamente para dar o equilíbrio, para fazer frente àquilo que nós não conseguimos recuperar com o nosso desenvolvimento da economia. Por isso, senador Cristóvão, eu sei da sua preocupação, sei da importância que Vossa Excelência dá a essa discussão, mas eu queria fazer essas considerações. Em relação ao concurso, nós sempre prevemos no orçamento a necessidade de concurso, porque sempre tem servidores aposentando e sempre a gente precisa repor. Mas nunca a gente consegue repor no ideal. Por quê? Porque não tem recurso para pagar todos os servidores. Nós temos 500 mil servidores na ativa, mais 500 inativos. A sociedade tem um limite de contribuição tributária. Então, a gente tem que mediar. E tem setores que são setores que utilizam muito mão de obra. O setor da educação, por exemplo, é um investimento em gente, em pessoas. São professores, servidores que nós precisamos contratar. Hoje nós temos já na educação, que é uma área importantíssima para nós, um método significativo. Qual é esse método significativo? É o seguinte, não precisa mais fazer concurso para professores de universidade. Você tem um concurso aberto, permanente, cada vez que tem uma vaga de um cargo criado, você já vai chamando quem passou naquele concurso. Só que nós não temos condições de fazer isso para todos os servidores. E aí, na iniciativa privada, o que acontece quando você tem uma empresa que está em crise? Ela geralmente demite servidores. No serviço público, nós não demitimos, nós temos estabilidade. Então, a gente tem que mediar, deixando de contratar. Vai fazer falta em alguns setores? Vão fazer, mas naqueles que são essenciais, nós não vamos deixar acontecer. Talvez alguns serviços atrasem um pouquinho mais, mas é importante a gente saber que sempre se prevê e nem sempre se prevê o ideal, porque nós temos um limite com as nossas receitas. Senhor presidente, eu sei que eu estou passando muito do tempo, mas considero que, como a gente não tem muitos oradores inscritos... Só vou lhe interromper mais um minutinho, então. Tá bem. Aí eu concedo mais 2 minutos para registrar a presença de mais uma turma, né? A terceira turma já da escola, classe 15, além de Sobradinho, Distrito Federal. Obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, fique à vontade. Eu queria pedir, senhor presidente, se pudesse ser mais 5 minutos para eu terminar esse raciocínio, eu acho que é uma matéria importante aqui. 5 minutos e 30 segundos. Muito obrigada, senhor presidente. E a última questão em relação à despesa é a revisão da estimativa de gasto com a subvenção agrícola, que é o programa de preço mínimo da agricultura. E como eu disse aqui, graças a Deus, na agricultura nós vamos muito bem, obrigada. Nós não tivemos redução das nossas commodities agrícolas. Nós continuamos vendendo, produzindo, temos crédito, temos tecnologia, temos programas governamentais importantes e nós não vamos precisar, talvez, da previsão que se fez em relação ao orçamento de 2016. Vamos usar a média dos últimos anos. Claro que é sempre bom ter previsto um valor maior. Você pode ter um cataclisma, um problema da natureza, mas vamos deixar essa previsão menor, porque eu tenho certeza que 2016 se comportará como 2015 para a agricultura e que nós vamos precisar exercer muito pouco a política de preço mínimo na agricultura. Então, essas medidas todas, esse esforço não é corte de vento, não é corte superficial, não é só para ter justificativa, eles de fato vão reduzir despesas.
se preocupando muito em não mexer naquelas despesas que são essenciais para as pessoas, nas despesas sociais, nas despesas voltadas para os programas que servem aos mais pobres desse país. Isso a presidenta Dilma preservou. E nós vamos ter, no total de redução de gasto em 2016, 26 bilhões de reais. E quero dizer isso, que é num orçamento que já foi feito em cima do orçamento de 2015, que sofreu uma redução de mais de 80 bilhões de reais. Então, é um esforço muito grande, sim, do governo. Eu queria fazer aqui uma sugestão ao nosso governo e também a essa casa, porque sempre a casa tem procurado contribuir com as medidas do governo. Além de colocar aqui que eu acho que nós temos que dar nossa contribuição e nossa parcela também em relação ao nosso salário e às nossas emendas, eu acho que essa casa tem que fazer uma grande discussão aqui sobre a nossa política de juros, né? 14,25% de taxas de juros no país hoje é um valor muito significativo. Eu não tive tempo hoje de fazer um questionamento ao ministro Joaquim Levy. Eu sei o porquê que as taxas de juros foram elevadas, mas também acho que esse é um momento que nós devemos enfrentar esse debate, fazer um apelo à área econômica, ao Banco Central, para que as taxas de juros reduzam. Porque, senhor presidente, nós tivemos um aumento da despesa com juros em relação ao primeiro semestre de 2014 de mais de 130 bilhões de reais. No primeiro semestre de 2014, nós gastamos com juros 148 bi. No primeiro semestre de 2015, gastamos 278 bi. São 130 bilhões a mais. Por isso, é muito necessário que a gente mexa aí também. Um ponto percentual, dizem que pode impactar na despesa até 15 bilhões. Eu deixaria pela metade, que impacte 8 bilhões. 7,5 já seria uma grande economia, porque se nós não reduzirmos a taxa de juros, se o Banco Central quiser aumentar essa taxa de juros, todo esse esforço que nós estamos fazendo, que é válido, que é necessário, que nós vamos defender aqui, não vai ser um esforço que vai mudar a realidade, vai ser como enxugar gelo. Portanto, eu quero deixar um apelo aqui ao nosso Congresso, um apelo ao nosso governo, um apelo à presidenta Dilma, que eu sei que pensa dessa forma também, um apelo ao Banco Central, para que a gente possa ter luz sobre a taxa Selic nesse país. Não é possível pagar uma despesa tão alta e colocar essa despesa alta para ser equilibrada com cortes e com aumento de tributos. Então, queria deixar esse apelo que eu acho que é um adicional ao esforço do pacote na redução de despesa. E no lado da Receita, senhor presidente, rapidamente, nós tivemos também medidas importantes. E medidas que não são medidas que tiram a renda da sociedade. Eu queria falar particularmente em relação à medida da CPMF que foi mandada aqui. A medida da CPMF, ela tem um aspecto positivo que todos reconhecem, que é ajudar a fiscalização da circulação de recursos no país. Ou seja, tem uma parte de pessoas com grande remuneração, com grande soma de capital e de recursos, que acaba não pagando tributo e que a CPMF pegaria essas pessoas, porque são pessoas que operam no mercado financeiro, têm conta corrente, têm talão de cheque, têm cartão, a CPMF pegaria. Mas é verdade que também nós temos que, assim como fizemos com outras medidas, adequar as medidas que vêm a essa casa. Sou a favor da CPMF, desde que nós possamos ter uma faixa de isenção desse tributo para a população brasileira. Ou seja, nós termos uma faixa da população que ganhe até uma determinada renda salarial ou tenha uma determinada movimentação financeira que não seja penalizada com mais um tributo, mas que a gente foque a CPMF naqueles que têm mais recursos. E eu acho que ele passa a ser um tributo justo, um tributo que vai ajudar na arrecadação, ainda mais se nós ajudarmos aí a fazer a divisão com estados e municípios, que me parece o correto e o necessário. E também nós teríamos condições de melhorar a arrecadação por parte do governo, mas fazendo-o de forma justa, tendo uma parte da população que ganha menos, que tem menos renda, menos recurso e que
muito bancarizada, hoje a população brasileira quase 100% é bancarizada, possa não sofrer esses efeitos. Eu tenho certeza que a Casa tem maturidade para discutir isso, assim como temos também maturidade para aprovar a medida que, por exemplo, tem um ganho de capital progressivo, tem um aumento do imposto de renda da pessoa física. E aí eu acho que a jurídica também tem que contribuir. Nós vamos ter uma mudança em juro de capital próprio, mas queria dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras que eu vou reapresentar a proposta que eu fiz na medida provisória 675, que é para aumentar a arrecadação em cima também da remuneração do capital que nós temos hoje no Brasil. Então, essas medidas de receita que estão vindo juntas com a CPMF, que eu faço essa colocação aqui para nós podermos fazer esse ajuste aqui no Congresso. As demais medidas são medidas tributárias que, com certeza, são mais focadas naqueles que ganham mais. É a questão do imposto de renda progressivo para ganho de capital, ou seja, você tem um imóvel hoje que foi adquirido por um preço, você vende esse imóvel por um outro preço, se tiver um valor acima de 1 milhão, não ter alíquota só de 15% em cima, na diferença da venda, mas poder ser progressivo. Eu acho que isso é muito justo, até porque o Brasil é um dos países mais injustos no seu sistema de tributação. Então, essas medidas arrecadatórias de aumento de receita, elas vão ter um impacto de 28,4 bilhões. E são medidas importantes que eu penso que vão ajudar muito a ter o equilíbrio do orçamento. Então, senhor presidente, eu queria aqui e aproveitar também a presença da senadora Rose de Freitas, nossa presidente da Comissão Mista de Orçamento. No meu início aqui de pronunciamento, senadora, eu falei da importância que foi a comissão fazer essa reunião hoje, uma reunião com parlamentares, uma reunião onde nós tivemos uma exposição detalhada dos ministros, onde os parlamentares falaram e que se esclareceu muitos pontos que estavam obscuros, que as pessoas não entendiam e acabavam reproduzindo um discurso contrário às medidas, sendo que na sua grande maioria, as medidas são positivas, vão ter efeito fiscal, preservando principalmente os programas sociais e aqueles que atingem os mais pobres e a camada que mais precisa da sociedade. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, pela qualidade da reunião, e eu vim aqui usar um tempo imenso hoje nesse plenário, mas para falar um pouco dessas medidas e para dizer para a presidenta Dilma que nós estamos com ela nesse esforço. Eu acho que o Congresso Nacional, o Senado da República, pode fazer melhorias, apontei algumas aqui que eu acho que nós temos que discutir, vamos fazê-lo, como já fizemos em outras medidas, do abono salarial, do seguro-desemprego, tantas outras que passaram por essa casa. Tenho certeza que nós vamos fazer, mas a primeira coisa que nós temos que dizer é para o governo que nós estamos a favor do país, que nós vamos fazer esse esforço para que a gente tenha um equilíbrio nas finanças públicas e para que a gente possa retomar o desenvolvimento da atividade econômica do nosso país, porque é isso que garante emprego, renda e a qualidade de vida da nossa população. Muito obrigada, senhor presidente.